Estou de volta e hoje é para falar como foi a segunda fase do concurso para cartório do estado do Rio de Janeiro que eu acabei de fazer. Moçada, mais uma vez o concurso do Rio de Janeiro surpreendeu. Olha, eu nunca fiz um concurso para cartório onde na saída eu perguntasse para as pessoas qual foi a peça e de repente uns 5 tipos de peça. Ó, tem gente que fez mandado de segurança na peça, tem gente que fez dúvida comum, teve gente que fez dúvida inversa, teve gente que fez, nem sei quais foram as outras ações, mas enfim, foram várias, teve gente que fez ação de conhecimento, enfim, cara, impressionante. Particularmente eu acho que a peça prática vai ser anulada, é o que eu penso. Gente, agora deixa eu dar um panorama aqui pra vocês. Bom, a questão dissertativa, ó, e outra coisa, foi muita questão para pouco tempo. Eu consegui responder todas as 5 questões, consegui responder a dissertação, consegui fazer a peça, mas assim, tive que imprimir uma velocidade maluca porque realmente foi pouquíssimo tempo para tanta questão. Bom, tirando a peça prática, uma prova bem elaborada, peça prática eu acho que vai dar pano para manga, acredito que deve ser anulada. Mas olha só, gente, na dissertação você tinha que falar sobre a Lei Maria da Penha. Ele dava para você um enunciado, tipo prova do Enem, aí depois ele falava assim, ó, a partir das informações fornecidas, aliás, se você quiser pegar essa peça, aqui embaixo eu vou deixar o nosso site, e lá no site tem um local para você poder baixar a prova, ok? Então eu vou colocar minha prova lá para você dar uma olhada. A partir das informações fornecidas, redija um texto dissertativo sobre o significado da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, cuja interpretação deve-se considerar os fins sociais a que a lei se destina e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Em seu texto aborde os seguintes aspectos: violação da lei à realidade fática brasileira, não, vinculação da lei à realidade fática brasileira, o que mais? O que configura as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, exemplificação de medidas protetivas criadas pela lei para coibir as formas de violência, ok? Isso era o que era para você falar. Então basicamente você tinha que falar do significado da Lei Maria da Penha, dos fins sociais, das condições peculiares das mulheres, vinculação da lei à realidade fática, formas de violência contra a mulher, enfim. Eu não vou falar aqui, mas eu fiz completa, né? Acredito ter tirado a nota máxima aqui. É uma boa questão, mas a grande questão aqui é o seguinte, aí na sua casa é tranquilo. Agora, na pressão de você não saber qual que é a peça, praticamente a boa parte das pessoas deixou para fazer por último. Na pressão de você ter que fazer a peça com mais 5 questões para resolver, porque macho, olha só, eram 5 questões, uma dissertação e uma peça prática. Peça prática valendo 2, dissertação valendo 2 e cada uma das questões valendo 1,20. Então você tinha que desenvolver isso aqui lá, você tinha 60 linhas. Já a peça prática você tinha até 180 linhas. Não tinha que escrever em 180 linhas, mas tinha até 180 linhas para escrever. E o grande detalhe da peça prática é porque é o seguinte, eu não vou ler a peça prática toda aqui, porque senão o vídeo ficaria muito grande, mas lá no final ele fala assim, basicamente o que ele diz é que o fulano de tal, por meio de um instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel e outras avessas, celebrado em 12 de maio de 2000, referente à venda e compra de unidade número 100, localizado no condomínio de edifício Viva Feliz, situado no município tal, o cara comprou um imóvel, fez um instrumento de compra e venda, compromisso de compra e venda, instrumento particular de compromisso de compra e venda, e aí ele pagou 70% à vista e depois ele quitou o saldo em 60 prestações. Tudo bem. Depois, ele lavrou a escritura e levou essa escritura para poder registrar. Só que, na hora dele registrar, o que aconteceu? Deixa eu lembrar aqui. O oficial do registro de imóveis competente prenotou o título com a exigência de apresentação do certificado declaratório de não incidência do imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, em razão da transmissão do mencionado imóvel ao patrimônio da sociedade empresária, DF, em realização de capital, ocorrida por meio da operação societária da incorporação da sociedade. Enfim, resumindo a obra, o cara tem uma escritura, essa escritura, esquece tudo que eu falei se você não pegou, tem uma escritura que foi levada a registro. O registrador de imóveis
se negou a registrar, fez exigência. Aí, quando ele fez exigência, olha o que o cara fala. Ato contínuo, inconformado, fulano de tal, sustentando que a exigência de apresentação do certificado declaratório de não incidência do ITBI é infundada, vez que o compromisso de venda e compra encontra-se quitado desde 2005 e que a sociedade empresária DEF possuía tão somente a obrigação legal de lhe outorgar a competente escritura, juntou documentos necessários à comprovação do alegado e requereu que, caso o oficial do registro de imóvel do município do Rio de Janeiro mantenha a exigência de apresentação do certificado declaratório de não incidência do ITBI, seja instaurado procedimento, ó, ele foi até o cartório e falou, ó, se você permanecer com essa exigência, registrador, ó, eu vou querer que seja instaurado o procedimento judicial cabível. Vou repetir. Caso você permaneça com a exigência, eu vou pedir para que seja instaurado o procedimento judicial cabível. E aí ele fala assim, diante dos fatos narrados, redija a peça adequada para instauração do procedimento judicial cabível. Repito, diante dos fatos narrados, redija a peça adequada para instauração do procedimento judicial cabível. Procedimento judicial. Eu pergunto, senhores, vocês aí, inclusive vários colegas que fizeram suscitação de dúvida. Suscitação de dúvida é processo judicial ou processo administrativo? Que realmente, bacana que fosse uma dúvida, mas ele falou, cara, é procedimento judicial. E aí? A observação, disse o examinador, a peça processual deverá apresentar o fundamento de direito que a sustenta. A mera indicação do dispositivo pertinente não será pontuada. E aí tem um detalhe. Na instrução da prova, ele está dizendo assim, aqui é que tem uma complicação maior. Ele fala assim, na prova prática, assine a peça como Tício Mérios, OAB Rio de Janeiro, número 000. Chupa essa manga! Você tinha que assinar a peça colocando o nome Tício Mérios, OAB Rio de Janeiro, 000. Aliás, nesse caderno aqui, do rascunho, não tem, só tem Tício Mérios, não tem OAB RJ 000. Lá na peça, lá no caderno definitivo, tá mandando você colocar OAB RJ número 000. Então isso aí, ó, primeiro que ele falou que é um procedimento judicial, depois ele falou para você assinar como advogado. Ora, se você está assinando como advogado, procedimento judicial, como é que vai ser essa dúvida? Perfeito? Então, aí está a minha dúvida. Então, não acho absurdo quem fez mandado de segurança, acho cabível. E tem gente que fez dúvida inversa, porque, não, procedimento... Enfim, moçada, vou ter que esperar o gabarito. Eu estou enfrentando aqui, sem gabarito, sem nada, bacana, para você me ajudar a raciocinar, inclusive deixa o seu comentário aqui. Perfeito? Mas essa foi a celeuma. Tinha que ser a peça judicial e você tinha que assinar como advogado. Olha, e tem um lugar que na verdade, você colocava Tício Mérios, OAB, e tinha outro que era só Tício Mérios. Então, acredito que essa questão vai ser anulada. Mas tudo bem. Senhores, questões discursivas. Questão discursiva. Tinha uma questão que era assim, ó, João e Maria, casados sob regime de comunhão parcial de bens, assinam um contrato de locação de imóvel, ele na condição de fiador, que renuncia o benefício de ordem, e ela na condição de testemunha. No referido contrato, o único imóvel de propriedade do casal, onde João e Maria residem com seus filhos, é dado como garantia da fiança prestada. A assinatura de Maria como testemunha pode ser considerada como sua autorização à fiança prestada por João? Justifique. Aí você tinha que saber. O cara prestou fiança sem autorização da mulher, só que ela assinou como testemunha. E aí, vale? STJ tem entendimento dizendo que ela assinando como testemunha não seria suficiente para considerar que ela fez a chamada outorga. Perfeito? Tudo bem. Avançando. Aí a questão 2 era uma questão que falava sobre loteamento, Lei 6766. A resposta estava no artigo 40, texto seco. Aí vai uma dica, tá, gente? Para quem vai fazer a segunda fase. Sempre tem alguma questão que você responde com o texto seco da norma. Dessa vez foi a questão número 2, que dizia que o loteador desatendeu notificação para regularização do seu loteamento. Qual o procedimento que a prefeitura pode tomar? A resposta, se eu não me engano, estava no artigo 40 da Lei 6766. Essa foi moleza, levamos no papo. Aliás, essa primeira também ali, essa primeira questão que inclusive tem dentro do fórmula da segunda fase,
que eu recomendo você fazer para a segunda fase. Essa questão número 2 aqui nós achamos na hora. Questão número 3, estava falando sobre uma possível sonegação fiscal, se eu não me lembro, estou lendo aqui muito rápido. E aí ele perguntava mais ou menos assim, né? Eu estou resumindo aqui. No caso em tela, qual tipo penal o Rodrigo teria praticado? Fundamente, é possível a imediata instauração de processo crime em face de Rodrigo? Trata-se de uma situação onde o cara omitiu na sua declaração informações referentes a serviços prestados pela empresa. Basicamente era isso. Enfim, eu estou fazendo um resumão aqui, sei que não está saindo melhor, mas eu estou no feito é melhor que o perfeito aqui, só para deixar você presente para o que caiu. Bom, a quarta questão falava de uma sociedade empresária, que em Assembleia Geral Extraordinária aprovou a emissão pública de 10 mil debêntures nominativas não conversíveis em ações, com um valor total correspondente a 100 mil, com garantia flutuante que assegura o privilégio, blá. Falava sobre isso, sobre debêntures. E aí uma mulher comprou debêntures, mas daqui a pouco a empresa não tinha como pagar. Olha, ele fala aqui, após a mencionada data de vencimento, a Ana investidora que adquiriu as referidas debêntures procura sem sucesso a sociedade empresária para recebimento de seu crédito. Qual a ação cabível para que Ana possa cobrar judicialmente seu crédito consubstanciado nas debêntures emitidas pela sociedade empresária S.A. Justifique? Perfeito. Então, ninguém respondeu com segurança lá na saída da prova, eu perguntei para umas 20 pessoas, eu não sei com segurança, a gente pensou, lógico, na ação executiva de títulos extrajudiciais, mas pelo menos assim, na hora da prova não tinha. Alguém pode assistir esse vídeo, procurar no Google, aí é fácil, né, meu filho? Pelo amor de Deus, não encha meu saco. Ah não, Paulo, você não sabia essa, eu joguei no Google aqui e já apareceu. É fácil, né? É fácil, vai lá e faz a prova. Por isso que eu falo, eu não só preparo, como eu tô lá no campo de batalha junto. E essa aqui eu não lembrava lá na hora. Agora a questão número 5, para fechar, essa nós fizemos na revisão de véspera para a segunda fase. Inclusive encontrei a Ana Paula Quadros lá, que falou, professor, aquela questão caiu na revisão, hein? Falei, pois é, e dentro do Fórmula também tinha a questão número 1. E a questão número 3 dava para você achar com aquelas dicas que eu sempre dou dentro do Fórmula, de como você encontrar as respostas e tal. Inclusive hoje eu fiz isso. Ó, a outra era bem tranquila. Ó, em sede de execução civil promovida em face de Ricardo, são penhorados diversos bens de sua propriedade, necessários à garantia da dívida. Dentre eles constam uma unidade habitacional e sua respectiva vaga de garagem, localizadas no condomínio edifício Viver Bem, ambas com matrículas próprias perante o oficial de registro de imóveis competente. Em sua defesa, Ricardo alega que os imóveis acima identificados são legalmente impenhoráveis, eis que são utilizados para sua residência e sua família. Aí ele perguntou, é possível ao juiz determinar o levantamento da penhora sobre a unidade habitacional e sua respectiva vaga de garagem acima referidas? É possível, gente, ao juiz determinar o levantamento da penhora sobre a unidade habitacional? Gente, a unidade habitacional do cara, tudo bem, impenhorável. Mas a vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis, essa não é impenhorável. Temos a súmula, se eu não me engano, a 449 do STJ, e aí tinha que desenvolver sobre isso. Eu particularmente escrevi bastante, porque eu falei do bem de família legal, do bem de família condicional, bem de família legal, do bem de família convencional. Falei que o bem de família legal está dentro da Lei 8.009 de 90, o bem de família convencional está dentro do Código Civil, nos artigos que na hora eu pesquisei lá. Falei sobre a súmula do STJ, enfim, essa deu para desenvolver, para poder fechar a questão tranquilamente. Perfeito? Então esse é o panorama da prova do Rio de Janeiro, cara. Mas assim, deixa eu te explicar uma coisa. Só sabe o que é isso aqui quem vai lá fazer. Eram 4 horas para responder tudo isso. E eu vou te falar uma coisa. Nenhuma estratégia sobrevive, muitas vezes. As estratégias geralmente não sobrevivem 100% ao campo de batalha. Eu geralmente faço o quê? Peça prática, depois eu faço dissertação, depois eu faço questões discursivas. Mas quando você se depara com uma situação dessa, que você está extremamente na dúvida sobre qual peça fazer, e aí? O que você faz? Aí você se adequa ao campo de batalha. Então você tem que ficar esperto. Se eu fosse ficar lá o tempo todo com base naquela estratégia, vou primeiro fazer a peça, cara, eu teria me ferrado. Então o que eu fiz? Fui para a dissertação, que estava bacana de fazer.
Fiz a dissertação, terminei a dissertação, falei, deixa eu dar uma olhada aqui nas 5 questões, qual que eu sei mais. Aí eu fui lá, poxa, essa questão 5 aqui tá tranquilo. Fiz a questão 5, fechei toda, e depois fui para a questão 1, depois fui para a questão 2, fiz a questão 3, fiz a questão 4, aí depois, aliás, primeiro eu fiz a dissertação, depois eu fiz a peça, não, fiz a dissertação, fiz a questão número 1, depois eu fiz a peça, depois da peça eu fui para as questões 1, 2, 3 e 4. Perfeito? Então eu fiz assim, ó, dissertação, acho que foi assim, dissertação, depois peça, dissertação, peça prática, questão 5, aí depois eu fiz 1, 2, 3 e 4. Então assim, cara, e você tem que fazer. Muita gente, algumas pessoas me encontraram e falaram, Paulo, eu te vejo em outros lugares, porque aqui não deu tempo. Muita gente não conseguiu fazer a prova, não conseguiu responder. Estou extremamente grato que eu consegui, respondi lá. Não quer dizer que eu respondi todas as questões corretamente, eu não sabia tudo, mas acredito ter feito uma boa prova. Espero que eu esteja aprovado nesse estado do Rio de Janeiro, que eu acho tão maravilhoso. Torçam por mim aí para que eu pegue o melhor indivíduo para poder corrigir a minha prova. Então é isso. Foi um prazer estar com você aqui mais uma vez. Aliás, se você vai fazer a segunda fase no estado do Rio de Janeiro, em qualquer outro estado, cara, eu preparei um curso sensacional para mudar o seu jogo, que é o Fórmula da Segunda Fase de Concurso para Cartório. Nele a gente analisa peça prática, dissertação, questões discursivas. Na verdade, esse curso tem mais de 150, 200 questões jurisprudenciais, tudo para elevar o seu nível de segunda fase. Ó, mais uma vez, questões da prova de segunda fase dentro do Fórmula da Segunda Fase, algumas delas, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro, como aconteceu no estado do Ceará. Aliás, no estado do Ceará, dos 10 pontos, 7 pontos estavam dentro do Fórmula. Então, se você vai fazer Minas Gerais, Fórmula da Segunda Fase é para você. Algumas pessoas hoje, inclusive, me perguntaram se eu ia lançar. Pronto, Fórmula da Segunda Fase. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Gente, foi um prazer. Ó, deixa um comentário para mim, me fala como foi a sua prova, me dá um feedback sobre esse vídeo aqui. Agora eu vou lá, vou dar uma passeada aqui no Rio de Janeiro. Tchau, gente. Beijo no coração.